Bom, nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês um caso de bloqueio de ramo intermitente não relacionado à frequência cardíaca. Em outros vídeos a gente teve a oportunidade de abordar o bloqueio de ramo intermitente, frequência cardíaca dependente, o fase 3, que acontece quando a frequência cardíaca é mais elevada, e o fase 4, nas frequências cardíacas mais lentas. Bom, eu selecionei alguns exemplos e vamos mostrar aqui primeiro para vocês, olhando as formas dos QRS, que a gente observa que a gente tem aqui essa forma em que predomina nos dois canais inferiores, aqui ó, canal 2, canal 3, o predomínio do QRS alargado positivo, né? E aqui a gente tem uma forma que aparentemente poderia ser considerada uma extrasístole ventricular, porque tem uma morfologia diferente. Vamos observar isso. Olhando essas formas, a gente vê que há uma coincidência. Deixa eu ver se eu pego um período maior, aqui. A gente observa que aparentemente seriam extrasístoles, poderiam ser consideradas extrasístoles ventriculares. Vou colocar aqui no zoom. Observem aqui, vou colocar numa densidade maior, aqui. Fica mais fácil a visualização global. Aqui a gente tem o formato do QRS padrão, ou predominante, né, com o BAV do primeiro grau, QRS alargado. E aqui a gente tem essa forma, que poderia ser considerada uma extrasístole ventricular tardia. Essa possibilidade existe. Acontece que a gente tem que... Como que eu defino isso aqui como bloqueio de ramo intermitente não relacionado à frequência? Por que eu posso afirmar isso? Eu posso afirmar pela relação fixa que tem do PR. Não observem que o que poderia ser considerado extrasístoles tardias, elas têm uma relação fixa com o PR. Deixa eu ver se a gente tem mais... Eu selecionei alguns exemplos, vamos procurar para a gente ir mais objetivamente. Aqui. Então aqui nós temos a frequência basal do paciente, né? E aqui a gente tem essa que seria extrasístole caindo sempre tardiamente, mas com o PR preservado, ou seja, uma relação fixa. E isso é que fala a favor de se tratar de um bloqueio de ramo intermitente e não de extrasístole ventricular tardia. Vamos ver se a gente pega mais exemplos aqui. Aqui a gente consegue ver no traçado, aqui está melhor a visualização nessa densidade. Olha só, a gente tem o que seria a pseudoextrasístole ventricular com um PR constante. Aqui, ó, PR constante durante o traçado. Isso fala contra, aqui, ó, sempre mantendo o mesmo PR. Sempre mantendo o mesmo PR. Então aqui... Uma extrasístole ventricular tardia não manteria essa relação fixa com um PR fixo durante a ocorrência dessas extrasístoles. Mesmo que fosse extrasístoles ventriculares tardias, em algum momento elas cairiam ou mais adiante ou mais atrás em relação ao QRS, a onda P. E aqui a gente tem sempre mantendo a mesma relação. Então, é isso que demonstra de forma clara que se trata de um bloqueio de ramo intermitente, uma claudicação no sistema de condução. Mas, por que a gente colocou para vocês que seria diferente? Porque observe que a frequência não muda, ele não está relacionado a frequências maiores ou menores. Quando o bloqueio de ramo intermitente é fase 3, a gente costuma ver ele nas frequências cardíacas máximas, né? Então vamos lá, na frequência cardíaca máxima, aqui, o que a gente tem? Tem ele de forma intermitente. O que seria esperado num bloqueio de fase 3 é que durante a fase 3, durante a frequência mais elevada, esse bloqueio se manifestasse de forma mais sustentada. Aqui a gente tem o mesmo padrão que em outros momentos do exame. Tá? E no fase 4, a gente teria aqui na frequência mínima a manifestação do bloqueio também intermitente, com períodos mais sustentados, e o que a gente tem aqui é o QRS padrão. Ou seja, aqui está demonstrado que a gente tem um bloqueio de ramo intermitente pela mudança de morfologia, mudança de eixo do QRS, e uma relação fixa do PR com o QRS nesses momentos.
E ele não está relacionado à frequência justamente por esse aspecto. Ele não aparece quando as frequências estão mais altas ou quando as frequências estão mais baixas. Ele aparece de forma intermitente. É uma claudicação intermitente do sistema de condução, como vocês estão tendo a oportunidade de ver aqui, ó, uma salva aqui seguida, que dá para a gente ver, o bloqueio de ramo intermitente, e aqui em outros momentos sempre mantendo o mesmo PR. Então é um caso interessante no sentido de que a gente queria mostrar os três tipos. Bloqueio de ramo intermitente, fase 3, que vocês já viram, fase 4, que vocês já viram, relacionado à frequência, e esse que independe da frequência cardíaca. Um abraço, pessoal, até a próxima.